Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de tips aqui do canal CACD Inglês. No vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de connectives. Connectives, linking words, linking devices, connectors, enfim, há uma série de termos que são utilizados para fazer referência ao que aqui nesse vídeo eu vou chamar de connectives. Com certeza, ao longo dessa sua trajetória de preparação para a prova de língua inglesa do CACD, você já se deparou com alguma lista ou alguma tabela de connectives, como essa que você está vendo agora no nosso vídeo. Essas tabelas de connectives, essas listas de connectives são, por um lado, extremamente úteis, porque elas normalmente categorizam os connectives em funções. Como você pode ver aí nessa tabela que nós temos, né? As funções são de adição, função de ilustração, de contraste, de ênfase, etc. Então, por um lado, essas tabelas ou listas de connectives são extremamente úteis exatamente por isso, porque elas nos informam a respeito das funções daqueles connectives. Mas, por outro lado, essas tabelas, essas listas de connectives também acabam levando muitos aprendizes de língua inglesa a utilizar esses connectives de forma incorreta. E por que isso acontece? Porque muitos aprendizes pressupõem que, porque um grupo de connectives é classificado dentro de uma mesma função, eles podem ser utilizados de forma intercambiável. E isso não é verdade. Então, o fato de um grupo de connectives ser classificado dentro de uma mesma função só quer dizer que eles têm a mesma função. Não traz nenhuma informação para a gente com relação a restrições sintáticas, com relação a restrições semânticas. Então, muito cuidado quando você fizer uso desse tipo de tabela. É importante saber que esses connectives compartilham a mesma função, mas não necessariamente podem ser utilizados de forma intercambiável, porque os connectives, como qualquer tipo de palavra, de expressão, de item lexical, tem restrições sintáticas e restrições semânticas. Então eu vou falar especificamente sobre restrição sintática e mais especificamente sobre a restrição sintática de alguns connectives que são categorizados nessa função addition, função de adição. Então você veja aí na tabela que nós temos vários connectives classificados aí como addition, né? As well as, and, to, furthermore, also, in addition to, not only but also, or. E eu quero comentar 3 casos com você. O caso do as well as, and e furthermore, para te mostrar que, apesar de eles todos compartilharem a mesma função, eles têm restrições sintáticas diferentes, o que impede que eles sejam utilizados da mesma forma, de forma intercambiável. Então, veja aí o primeiro exemplo, eu copiei esse exemplo da revista Foreign Affairs. O exemplo diz: Johnson's public patience with de Gaulle spared other NATO members from having to choose sides, and it allowed French military officials to continue to plan jointly with NATO. Então, veja aí que nós temos o uso nesse exemplo da palavra and, que é um dos connectives que está ali listado nessa função addition. And é um connective, claro, e é um tipo específico de connective chamado conjunction, né? Pertence a uma classe de palavras chamado conjunção. E é um tipo de conjunction, por sua vez, chamado coordinating conjunction. As coordinating conjunctions conectam orações dentro de um mesmo período sintático sem gerar transformação, sem gerar nenhuma relação de dependência entre as orações. As orações permanecem sendo independent clauses. Então, ok,
nós temos aí o uso do and. Mas se a gente fosse pensar naquela tabela, pensando na função de addition, a gente poderia talvez tentar utilizar outros connectives no lugar do and. E um dos connectives que muitos candidatos tentam utilizar no lugar do and é o as well as, que também estava ali na nossa listinha, na nossa tabela de connectives. Então, vamos tentar substituir o and pelo as well as nesse mesmo exemplo. O exemplo ficaria assim: Johnson's public patience with de Gaulle spared other NATO members from having to choose sides, as well as it allowed French military officials to continue to plan jointly with NATO. Semanticamente, pode até parecer que está certo, porque afinal and e as well as têm conteúdos semânticos muito parecidos, né? Eles introduzem uma positive addition, mas sintaticamente esse uso do as well as é incorreto, né? E por um motivo muito simples. Como eu falei para você, and é um tipo de connective chamado coordinating conjunction. As coordinating conjunctions podem coordenar orações, elas têm, digamos, força para fazer isso. Agora, as well as não é conjunction, não é nem coordinating conjunction, nem subordinating conjunction. Então, não é uma expressão que tem força para coordenar ou subordinar orações. As well as é preposition e, portanto, é utilizado de uma forma totalmente diferente das conjunções, como é o caso do and. Então, o as well as não poderia ser utilizado aqui, isso não seria gramatical. E isso é o tipo de coisa que a banca penaliza na prova discursiva de língua inglesa. Veja um exemplo aqui do ano de 2019. O candidato escreveu, começando ali na linha 3, na linha 4. Although globalization has rapidly transformed the flow of information and financial assets throughout the planet, as well as allowed the emergence of new international actors, diplomacy is still based on protecting. E aí o candidato continua o seu texto. Note que o examinador circulou as well as e colocou um X do lado direito aí, indicando que era um erro. Qual que é o problema com as well as aqui? Em termos semânticos, o sentido é o mesmo do and, é uma positive addition, mas em termos sintáticos, esse uso está absolutamente errado. As well as não é conjunção, as well as é preposição. Então, ele não consegue coordenar e nem subordinar orações. Então, esse é um caso de restrição sintática, uma restrição sintática do as well as em comparação com o uso do and. Aí eu falei para você que eu também faria a comparação com relação ao furthermore, né, que também estava ali na nossa lista de connectives e que eu quero mostrar para você como que funcionaria se a gente tentasse substituir o and daquele primeiro exemplo que eu trouxe da revista Foreign Affairs pelo furthermore. Então, vejamos. O exemplo ficaria assim: Johnson's public patience with de Gaulle spared other NATO members from having to choose sides. Furthermore, it allowed French military officials to continue to plan jointly with NATO. Então, semanticamente, pode até parecer que está correto, porque afinal o furthermore também é usado para addition. Também é um connective, assim como and e assim como as well as, que também passa uma ideia de addition, positive addition. No entanto, furthermore, esse uso do furthermore aí estaria absolutamente incorreto em termos sintáticos, né? Por um motivo também muito simples. Furthermore, diferente do and, que é conjunção, furthermore não é conjunção. Furthermore é advérbio. E os advérbios não têm essa força gramatical para coordenar ou subordinar orações. Então, esse uso do furthermore está incorreto em termos sintáticos. Os advérbios podem ser utilizados de forma conjuntiva, sim, e nesses casos a gente chama esses advérbios de conjunctive adverbs, né? O furthermore é um advérbio como esse que pode ser utilizado como conjunctive adverb. Mas os conjunctive adverbs, quando eles geram coesão no nosso texto, eles fazem isso não por meios gramaticais, eles fazem isso por meios
semânticos. Então, eles não geram relações de coordenação ou de subordinação. A coesão que eles geram, né, essa relação que eles geram entre a oração que veio antes e a oração que eles introduzem é uma relação semântica, meramente semântica. Então, esse uso estaria errado. Uma forma correta de utilizar o furthermore aqui seria mudar um pouco a pontuação. Veja como ficaria correto fazendo algumas alterações em termos de pontuação. O exemplo então ficaria: Johnson's public patience with de Gaulle spared other NATO members from having to choose sides. Ponto e vírgula. Furthermore, vírgula, it allowed French military officials to continue to plan jointly with NATO. Então, o que parece ser uma simples mudança de pontuação torna o uso do furthermore correto, né? E é esse tipo de uso, é esse tipo de pontuação que de fato é esperado pela banca examinadora quando do uso de conjunctive adverbs, como é o caso do furthermore e de tantos outros advérbios que têm função conjuntiva, que podem ser utilizados com uma função conjuntiva. Furthermore, therefore, however, nonetheless, enfim, são vários, né? Eu vou te mostrar aqui um exemplo, não com furthermore, mas com however. However também não é conjunção. However é advérbio que pode ser utilizado de forma conjuntiva. Então, veja aqui o exemplo, também é de uma prova de 2019 e o candidato escreveu assim, começando lá na linha 22. Some similar aspects in this area, such as colonization by Portuguese and Spanish and geographic continuity on a common continental landmass, are essential contributions to the idea of harmony in Latin America. Vírgula. However, there are disputes. E aí o candidato continua o seu texto. Note na linha 26 que o examinador fez duas marcações, e até você vê que tem 2x aí no lado direito. Uma é um círculo em volta da vírgula antes de however, e outra é um círculo indicando que falta alguma coisa entre however e there. Qual que é o problema aqui? Exatamente aquilo que eu comentei no caso do furthermore. É preciso utilizar um ponto e vírgula antes desse however, como era no caso do furthermore, e é preciso utilizar uma vírgula depois desse however, como também era no caso do furthermore. Explicando em linhas muito rápidas aqui, o ponto e vírgula é essencial em termos gramaticais para que a gente evite um erro no uso da vírgula que é chamado comma splice. Comma splice acontece quando você utiliza uma vírgula para conectar duas orações que são independentes dentro de um mesmo período sintático. Então, esse ponto e vírgula é gramaticalmente necessário para evitar um comma splice. E a vírgula que vem depois desse conjunctive adverb, que seja furthermore, seja however, nevertheless, nonetheless, qualquer conjunctive adverb, é uma vírgula também que é recomendada quando o conjunctive adverb está na posição inicial, ou seja, antes do sujeito da oração que ele introduz. Então, veja como a gente não pode presumir que só porque and, as well as e furthermore, para dar só alguns exemplos, estão classificados dentro da mesma função nessa tabela de connectives, a gente não pode pressupor que eles são utilizáveis de forma intercambiável, né? Eles têm restrições sintáticas, como eu mencionei aqui, e muitos dos connectives também têm restrições semânticas, né? Então, muito cuidado quando você estiver fazendo uso desse tipo de lista ou de tabela de connectives. É claro que elas são úteis, como eu já mencionei aqui, mas elas não trazem informação nenhuma a respeito de restrições sintáticas ou de restrições semânticas, né? E é claro que existem restrições sintáticas e semânticas, como a gente acabou de ver aqui nesse vídeo. Para entender as restrições dos connectives, muitas vezes basta recorrer a um bom dicionário, né? Os connectives são itens lexicais, são palavras, são expressões, então normalmente o conteúdo semântico desses itens lexicais, dessas palavras e expressões, está bem explorado, bem descrito em bons dicionários.
dicionários. E para conhecer as restrições sintáticas dos connectives, é preciso fazer uso de bons manuais de gramática. Você vai ver aqui algumas referências no fim desse vídeo. E é claro que também existe o meu curso, meu vídeo curso de Connectives, que já está disponível na plataforma cacdinglês.online. É um curso que é composto por 6 aulas e ao longo dessas 6 aulas eu discuto todos os tipos de connectives. Coordinating conjunctions, correlative conjunctions, subordinating conjunctions, conjunctive adverbs. E ao discutir isso, eu falo justamente sobre restrições sintáticas e restrições semânticas associadas a cada um dos tipos de connectives. Inclusive, nas aulas referentes a subordinating conjunctions e a conjunctive adverbs, eu disponibilizei as minhas próprias tabelas, né, que estão todas anotadas com relação a restrições semânticas e sintáticas, justamente porque esse tema dos connectives é um tema muito complexo e que leva muitos candidatos a erros relacionados a restrições semânticas e sintáticas. Bom, eu quero agradecer a sua atenção nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa também o sininho para que você receba notificações a respeito de novos vídeos. Eu continuo gravando vídeos quinzenalmente para você. Então, até o próximo vídeo.